Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 15, de 36 a 41 e 16, de 1 a 15, e corresponde à semana 20 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo, de Derbe a Atenas, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Com vistas a replicar as decisões do Concílio de Jerusalém, sobre as quais refletimos na semana passada, às igrejas na Galácia, Paulo e Barnabé decidiram visitar novamente as comunidades cristãs ali anteriormente estabelecidas. Barnabé quis conceder nova oportunidade a seu primo João Marcos, que os abandonara previamente na Panfilha, levando com eles. Discordando os missionários seriamente a respeito de Marcos, dividiram-se. Paulo e Silas se dirigiram da Síria e da Cilícia para Derbe e Listra, enquanto Barnabé e João Marcos foram para Chipre. Lucas, o autor de Atos, não toma partido nessa discórdia, limitando-se a registrá-la. É notável perceber, contudo, que apesar do incidente negativo, duas frentes missionárias desenvolveram-se em detrimento de apenas uma. Barnabé e João Marcos não voltam a ser mencionados por Lucas ao longo do livro de Atos. Após o rompimento acima descrito, sabemos que Barnabé continuou trabalhando como missionário. 2 Timóteo 4,11 permite-nos inferir que Paulo e ele se reconciliariam futuramente. João Marcos, por sua vez, estaria junto a Paulo em sua prisão e, por fim, permaneceria com Pedro em Roma, em cujo relato basearia sua narrativa do Evangelho, a primeira que foi escrita. Na companhia de Silas, em Listra, Paulo conheceu Timóteo, que devia ser um adolescente na ocasião. Desde sua infância, Timóteo aprendera sobre as escrituras sagradas com sua avó Loide e sua mãe Eunice, judias devotas. Ele também acompanhara as perseguições sofridas por Paulo em Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Os cristãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Por todas essas razões, Paulo viu em Timóteo o potencial líder cristão, decidindo levá-lo consigo em sua viagem. Timóteo era filho de mãe judia e de pai gentil ou grego. Ele certamente não fora um prosélito do judaísmo, posto que não se circuncidara. Evitando qualquer barreira cultural,
de maneira que pudesse ter livre trânsito entre os judeus daquela região, Paulo achou prudente que Timóteo fosse submetido à circuncisão. Dessa forma, enquanto Paulo, por razões religiosas, opôs-se veementemente à circuncisão de um gentio puro, como Tito, por uma justificativa cultural circuncidou Timóteo, que tinha ascendência judaica. O fato não deve ser visto como uma incoerência por parte do apóstolo, mas sim como uma adequação respeitosa aos costumes daqueles a quem se pretende anunciar o Evangelho. Paulo, Silas e Timóteo transmitiram de forma bem-sucedida as resoluções do Concílio de Jerusalém às comunidades cristãs da região frígio-gálata. Apesar disso, ao longo dos próximos anos, as igrejas da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, sucumbiriam à danosa influência dos judaizantes, que poriam em xeque a veracidade do chamado apostólico de Paulo ao propagarem que ali ele anunciara um evangelho incompleto para garantir uma maior aceitação entre os gentios. Sabendo disso, Paulo lhes escreveria uma epístola reafirmando sua autoridade e resgatando entre eles o verdadeiro evangelho. Saindo da região frígio-gálata e passando a Mísia, os 3 viajantes tentaram atingir a Ásia, parte ocidental da atual Turquia asiática, para ali iniciar um ponto de evangelização, mas foram conduzidos pelo Espírito Santo a Troade, próximo à atual Dardanelos, importante porto com ligação para o mar Egeu. Este direcionamento das pregações de Paulo pelo Espírito Santo foi determinante para que o evangelho adentrasse a Europa. O impedimento à propagação da palavra na Ásia de outra sorte foi apenas temporário, já que no futuro o apóstolo trabalharia em sua principal cidade, Éfeso, a qual, por sua vez, emitiria esforços evangelísticos a toda aquela região, como é possível depreender pela epístola canônica aos Colossenses e pela carta à igreja em Laodiceia, esta não disponível a nós hoje. Durante uma noite em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem dizia-lhe: passe a Macedônia e ajude-nos. Por este motivo, todos os participantes da missão prepararam-se para ir à Macedônia. O uso da primeira pessoa do plural, nós, em alguns trechos a partir de Atos 16:10, contrastando com a terceira pessoa que estava sendo empregada até então no livro de Atos, permite-nos concluir que em algum momento da Mísia em diante, Lucas passou a integrar a missão. Por isso, Lucas parece ser o homem da visão de Paulo. De Troade, Paulo e os demais missionários foram a Samotrácia e depois a Neápolis e a Filipos, esta última constituindo a principal cidade de um dos 4 distritos romanos que compunham a Macedônia. Havia uma quantidade tão pequena de homens judeus em Filipos que não se contava com uma sinagoga ali, de maneira que os devotos locais reuniam-se aos sábados às margens de um rio. Naquele lugar, Paulo e os demais missionários começaram a conversar com algumas mulheres, dentre as quais estava Lídia, uma prosélita do judaísmo vendedora de tecidos proveniente da cidade de Tiatira, centro reconhecido pela arte da tinturaria com púrpura. Tendo se convertido ao cristianismo, foi batizada e então passou a hospedar os missionários em sua casa. Aplicação prática. Dissensões acontecem até mesmo entre gigantes da fé, como a contenda que lemos entre Paulo e Barnabé. Se Paulo foi intolerante esperando cedo demais firmeza de um jovem como João Marcos, ou se sua repreensão serviu justamente para moldar em Marcos esta maturidade, não conseguimos discernir. O fato é que, em 2 Timóteo 4,11, lemos o apóstolo Paulo externando o valor de João Marcos, que se desenvolvera como obreiro cristão aprovado. Além da óbvia postura de cultivar a paz sempre que possível, talvez a grande lição que sobressaia deste incidente é que a humildade para reconhecer nossos erros é a porta de entrada para as reconciliações. A circuncisão de Timóteo, mas não de Tito, por parte do apóstolo Paulo, coloca em evidência a discussão acerca da necessidade de empreender adaptações para uma proclamação efetiva da mensagem do Evangelho. Nesse sentido, extrai os seguintes trechos do Pacto de Lausanne que discorrem sobre o assunto. Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. A evangelização propriamente dita é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a virem até Ele pessoalmente e assim se reconciliarem com Deus.
Ao fazermos o convite do Evangelho, não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Jesus ainda convida todos os que queiram segui-lo a negarem-se a si mesmos, tomarem a cruz e identificarem-se com a sua nova comunidade. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo. Afirmamos que Cristo envia seu povo redimido ao mundo assim como o Pai o enviou, e que isso requer uma penetração de igual modo profunda e sacrificial. Precisamos deixar nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. Ser igreja envolve serviço abnegado com base no modo de vida contracultural no seio do mundo. O extremismo de fechar-se numa espécie de clube religioso deve ser evitado com a mesma intensidade que se mesclar ao mundo a ponto de tornar-se indistinguível dele. A primeira atitude alija os incrédulos, deixando de estender-lhes o convite gracioso de Jesus. A segunda conduta faz com que percamos o caráter distintivo de nosso testemunho. De fato, fazer-se relevante ao mesmo tempo em que se mantém a pureza na pregação do Evangelho é um delicado equilíbrio a ser atingido se quisermos proclamar a palavra adequadamente. Muitas vezes, uma mesma questão exigirá respostas diferentes conforme o contexto. Tomemos como exemplo o julgamento de Paulo em relação à circuncisão. Adotá-la no caso de Tito equivaleria a negar a suficiência da graça divina para a salvação, enquanto que deixar de realizá-la nas circunstâncias que gravitavam ao redor da ascendência de Timóteo seria impor um obstáculo desnecessário à pregação do Evangelho entre os judeus. A frase de John Newton sobre tal sabedoria de Paulo é emblemática e evidencia como sua conduta deve servir-nos de inspiração. Paulo era uma vara de cana nos assuntos não essenciais e uma coluna de ferro nos essenciais. Que o Espírito Santo nos conceda o devido discernimento na maneira como anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Trazendo da mente para o coração. Querido Deus, meu Pai, neste final de tarde quero elevar o meu coração à sua presença. Bem sei que o Senhor sempre esteve comigo, mas quero internalizar esta verdade intensamente neste momento. Fechando meus olhos e respirando profunda e demoradamente, desligo-me das pressões da rotina, até que os estrondos de minha alma inquieta transformem-se em meros ruídos abafados. Mergulhado dentro de meu próprio eu, sinto-me conectado à pessoa do Espírito Santo, finalmente recobrando o alento que não encontrei ao longo da semana em minhas buscas por segurança, prazer e poder. Como uma criança recém-amamentada que dorme no colo de sua mãe, assim é minha alma para com o conforto incomparável de minha união com o Senhor. Silêncio. Ouço apenas minhas incursões respiratórias e os batimentos de meu coração, grato pela vida que o Senhor decide continuar infundindo em mim. Assim permaneço por alguns minutos, pois nada mais me interessa, a não ser desfrutar de sua companhia. Somente no Senhor encontro significado, direção e completude. Por meio de Jesus Cristo, Deus Filho, de pária, passo a ser um convidado de honra, conclamado a estar na santa presença de Deus Pai, a quem chamo Abba. O inatingível Eu Sou é agora meu paizinho, por causa da pureza de Jesus que ele vê sobre mim. É o querido Espírito Santo quem me mostra Jesus a todo o tempo, o qual, por sua vez, aponta-me o Pai. Vejo-me inebriado ao meditar nesta dança eterna da Trindade Santa, que representa o amor supremo experimentado numa intimidade exponencial. Da harmonia perfeita desta relação separou-se momentaneamente meu doce Jesus, enquanto tornava-se homem, ainda que ao mesmo tempo misteriosamente conservasse sua presença celestial. Este Jesus me convida: venha, prove da novidade de vida que significa ser guiado por mim. Deixe o meu espírito promover em você o viver distintivo que automaticamente flui de sua alma em direção aos que estão ao seu redor. Dia após dia, lembre-se de quem você é filho, assim como eu nunca me esqueci da minha filiação enquanto estive no mundo. E dessa forma, cumpra a missão que comecei e que escolhi deixar que você e seus irmãos de fé terminem por meio do meu Espírito Santo. Deus, eu o louvo porque, graças às missões da igreja primitiva, as boas novas sobre Jesus bíblico e histórico chegaram a mim hoje. Por isso, peço que o Senhor me conceda sabedoria para transmitir essas notícias àqueles que me cercam, de maneira inteligível e fiel, adequando a forma sem comprometer a essência de sua palavra. Que eu assim proceda imbuído do senso de urgência que caracteriza o anúncio do reino divino, que não perece e, portanto, merece dedicação muito maior de minha parte
do que a realidade transitória da vida terrena. Com minhas energias refeitas, agradeço pelo tempo com o Senhor. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 15, 36 a 41 e 16, de 1 a 15, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, o que caracterizou o rompimento entre Paulo e Barnabé? Terça-feira, relembre as biografias de Barnabé e de João Marcos. Quarta-feira, quem foi Timóteo? Porque ele foi circuncidado por recomendação de Paulo, mas Tito não? Quinta-feira, pensando na decisão do apóstolo Paulo concernente à circuncisão de Timóteo, mas não na de Tito, releia o trecho extraído do Pacto de Lausanne, anteriormente transcrito. Sexta-feira, que tipo de adequações você precisa fazer para tornar a forma de transmissão do Evangelho relevante aos que ainda não são cristãos, obviamente sem renunciar à essência de sua mensagem? Sugiro a você utilizar o seguinte raciocínio para empreender tal distinção. Itens a serem alvos de concessões. Forma do Evangelho, subcultura gospel, linguajares, usos e costumes exclusivos do meio evangélico, tradicionalismos como elementos litúrgicos engessados e irrelevantes e comportamento exclusivista. Itens inegociáveis, essência do Evangelho, proclamação da vida e obra do Cristo bíblico e histórico, da exclusividade da salvação oferecida por ele e do custo do discipulado. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 15, 36 a 41 e 16, de 1 a 15 para a sua vida?